Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Carlão de Química e agora a gente vai ver um assunto chamado eletrólise. Bom, primeiro vamos tentar traduzir a palavra, né? Eletrólise é quebra pela ação da eletricidade, né? Alguma coisa do tipo. Muito bom, então vamos lá. Aqui na eletrólise a gente vai desenhar eletrodos, né? Então vai ter aqui um recipiente que a gente vai fazer, né? Um recipiente onde vai acontecer a eletrólise, tá certo? Esse recipiente aqui a gente costuma chamar, isso aqui é um tipo de cuba, né? Então a gente fala cuba, e é o recipiente onde a gente vai fazer a eletrólise, como é eletrólise, aí em alusão a isso, cuba eletrolítica, tá? Cuba eletrolítica é onde você vai fazer a tal da eletrólise. Muito bom. Agora, vamos comparar com a pilha, porque aqui é importante. Imagina que você tem aqui, por exemplo, eu vou fazer um eletrodo, tá? O eletrodo é uma barra metálica. Tanto um eletrodo desse lado e um eletrodo aqui desse outro lado, tá? O eletrodo, na eletrólise, você pode ter vários tipos de eletrodo, inclusive eletrodos ativos, que participam ativamente do processo. Mas vamos fazer o padrão. O padrão é um eletrodo inerte. Então, o padrão, normalmente, a gente começar falando de eletrodos de platina, por exemplo, que é um metal inerte, praticamente inerte, um metal nobre, né? Muito pouco reativo, que não vai participar diretamente da eletrólise. Então, esse é o padrão, tá? Muito bom. Agora, para lembrar, lá na pilha, como é que eram os eletrodos? Tinha um ânodo e tinha um cátodo, né? Então, por exemplo, pegar qualquer um deles. Então, por exemplo, no cátodo, eu pegava lá um eletrodo de uma barra de cobre, né? Cobre sólido, metálico, e eu colocava em contato com uma solução dos seus próprios íons, que no caso era o cobre 2. Muito bom. Isso aqui é o eletrodo, né? Eletrodo era a barra em contato com os íons dele mesmo, ou seja, é a barra em contato com a solução. Então a gente simbolizava, por exemplo, cobre 0 barra cobre 2, ou no sentido que a coisa acontece, cobre 2 barra cobre 0. Tá, aqui não, aqui é só a barra, tá? O eletrodo é só a barra, é só a platina. Primeira diferença. Segunda diferença, não sei se você lembra, a gente tinha aqui o cobre, mas a gente tinha o cobre colocado na forma de sulfato. Então a gente tinha tal do sulfato de cobre 2. Muito bom. Aí o zinco lá perdia elétron, mandava para cá, para esse eletrodo. Aí o cobre 2 pegava esses elétrons e ele, ao se reduzir, se depositava na barra, na deposição. Lembra disso? Aula anterior? Legal. Aí a barra aumentava de tamanho, aumentava a massa, mas a concentração de cobre 2 caía. Então o que era eletricamente neutro no começo, um cobre 2 para cada sulfato, SO4 2 menos, ou seja, duas positivas para duas negativas, esse balanço está quebrado. Porque você vai ter menos cobre 2, então você vai ter mais carga negativa. E isso dificultava a chegada do elétron, né? E para resolver isso, o que a gente fazia? A gente colocava a famosa ponte salina, né? E essa ponte salina fazia o quê? Para cada, pensa desse jeito que é mais fácil, para cada sulfato que você tinha a mais, 2 íons potássio, porque eu coloquei aqui o sulfato de potássio nessa ponte salina, para cada sulfato SO4 2 menos, 2 íons potássio K+, entravam aqui na solução e neutralizavam, porque a ideia é manter a solução eletricamente neutra até o possível, não é? Muito bom. Então, como esse eletrodo, ele atraía, ele pegava, ele catava, né? Cátion da ponte salina, o nome dele ficou conhecido, ficou sendo cátodo, porque ele pega cátion, ele cata cátion. Então guarda, e no ânodo a mesma coisa. Você tinha lá excesso de zinco 2, ficava com excesso de carga positiva, aí ele atraía a carga negativa, que era o sulfato. Né? Então o ânodo atrai ânion lá na pilha, pela ponte salina. A referência é a ponte salina, né? Mas ele atrai ânion, por isso que ele chama ânodo, eletrodo que atrai ânion. Esse do cobre era cátodo. Por quê? Porque ele pega, ele cata cátion da ponte salina. Aqui não tem referência a ponte salina, por exemplo. Mas vai ser a mesma coisa. Eletrodo que catar cátion vai ser cátodo. Eletrodo que atrair ânion vai ser ânodo, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um sal aqui, ó, tá? Vou colocar aqui um cátion e vou colocar aqui um ânion. Então, por exemplo, um sal. Para eu começar a eletrólise, a brincadeira, né, que é, entre aspas, a quebra desse sal, eu vou colocar aqui uma pilha, né? Então imagine aqui uma pilha. A pilha tem polaridade, então vou pegar aqui, por exemplo, né?
colocar aqui a parte negativa da pilha, aqui a parte positiva. E vou ligar um fiozinho aqui, ó, tá? Então vou pegar um fiozinho, ligar a essa barra, vou pegar um outro fiozinho e ligar a essa outra barra de platina, tá? Como a barra, na verdade, é a continuidade do fio, o que vai acontecer? Essa barra aqui à esquerda vai ficar negativamente carregada, tá certo? Com carga negativa. E a outra, que é essa aqui à direita, vai ficar com carga positiva. Então, como essas barras estão carregadas eletricamente, elas vão atrair cátion e ânion, tá certo? Como o cátion ele é positivo, ele vai ser atraído pela barra de platina que está com carga contrária, com carga negativa, tá? Aí o cátion vai chegar lá, carga negativa quer dizer que tem elétron, vai pegar os elétrons e sofrer redução, tá? O ânion, que é negativo, ele vai ser atraído pela carga positiva da barra direita e vai deixar o elétron dele lá. Como ele vai perder elétron, ele vai sofrer oxidação. Tá? Eletrólise, grosso modo, de maneira simples, né? de maneira resumida, é isso. Agora, o que eu quero que você entenda também que é interessante é o nome do cara, né? Então vamos lá, lembrar da pilha. Peraí, lá na pilha, cátodo cata cátion, aqui também. Ah? Então esse eletrodo negativo, aí, ó, ele está catando o cátion, ele está pegando o cátion. Se ele pega cátion, qual que é o nome dele? Cátodo. Nesse sentido, igualzinho na pilha. Nesse sentido, espera um pouquinho aí, carga negativa. Esse eletrodo aqui à direita, ele está atraindo ânion. Como ele atrai ânion, o nome dele vai ser ânodo. Então veja, o nome se refere exatamente à mesma coisa, tá? Tanto na pilha quanto na eletrólise, cátodo cata cátion, ânodo atrai ânion. Claro que de maneiras completamente diferentes, né? Lá é pela ponte salina, aqui é direto. Outra coisa, lá o ânodo ele atrai ânions pela ponte salina, tá certo? Porque tinha excesso de zinco 2+. Mas os elétrons estão saindo dele. Então, por convenção, carga negativa, porque os elétrons estão saindo do ânodo. Aqui o ânodo é positivo. Por quê? Porque ele foi polarizado de maneira positiva e está atraindo ânion. Lá na pilha, o cátodo catava cátion, aqui também. Só que lá o cátodo ele recebe elétrons do ânodo. Então, como ele recebe elétrons, ele recebe carga negativa lá na pilha, por convenção é positivo. Agora aqui não, aqui o cátodo cata, atrai diretamente o cátion, então ele tem que ter carga negativa. Tudo bem? Então as cargas são opostas, mas o que eles fazem, entre aspas, né, em relação a cátion e ânion, é a mesma coisa. Cátodo atrai cátion e ânodo atrai ânion. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que eu queria que você soubesse de eletrólise. Claro que não é só isso, não fique tão feliz assim, certo? É só isso por enquanto, né? Por enquanto é isso. That's all for now. É só isso por enquanto, certo? Isso é tudo por enquanto. Mas aguarde aí a próxima aula que a gente vai falar da eletrólise ígnea, né? Para você saber como é que ocorre uma eletrólise a seco na ausência de água. Certo? Então até mais aí. Abraço. Tchau, tchau.